Então estamos falando aí hoje, vamos falar um pouco sobre montanhas, né? Montanhas de Israel, e fazendo aí uma chave para escalar essas montanhas, né? A montanha da espiritualidade, né? A montanha da provisão de Deus. São as montanhas que muitas vezes a gente tem que ir passo a passo. Vamos falar sobre geografia um pouco. Israel tem uma área de 22.072 quilômetros quadrados. Então é um país bem pequeno. E em terras são 21.643 quilômetros quadrados. De comprimento, o país ele tem 470 quilômetros. Imaginem um país pequeno. E de largura, 135 quilômetros. Tanto que tem um texto bíblico que fala que Moisés, que o Senhor levou Moisés ao alto do monte e mostrou a ele todo o Israel. Mas como assim mostrou todo o Israel? Porque dependente tem um monte lá em Israel que você olhando assim de cima, você consegue enxergar todo o Israel. Imagino que seja bem alto, mas é isso que alguns estudiosos dizem, O Israel faz divisa com o Líbano, no norte do país, com a Síria, no nordeste, com a Jordânia, que fica ao leste, o Egito, e o mar Mediterrâneo. Israel tem, então, várias colinas, montes, montanhas. Alguns são bem conhecidos como o Ararat, já lembra da arca, o Moriá, lembra de... Quem que lembra do Moriá? O que aconteceu no Moriá? Abraão levando seu filho, o próprio Davi, também tem lá em Crônicas, Monte Seir, e o mais famoso, Monte Sinai, famoso Sinai, onde Moisés recebeu ali as tábuas da lei, também conhecido como Monte Horebe, Monte Ebal, o Monte Nebo, o Hermon, o Hermon, que é muito conhecido, Salmo 133, é isso? O Monte Carmelo, o que aconteceu no Monte Carmelo? Elias, profetas de Baal, Monte Carmelo, Pazã, Ofeu, o Monte Gerizim, tem algum aqui que eu nunca ouviu falar, é o Monte das Oliveiras, o monte mais querido de Jesus. Ele gostava de orar nesse monte. O Monte Moré, e tem aquele também, o das bem-aventuranças, onde Jesus ele tinha uma paixão. Esse aspecto aí eu acho que eu puxo mais para esse lado, porque eu gosto muito de paisagens assim, Quando eu vou para Fartura, eu sempre acho uma serra lá para subir, para tirar umas fotos. É sempre muito bonito. Ontem eu fui de manhã para Marília e estava chegando ali, passando um pouco antes ou um pouco depois de Garça. Tem umas paisagens ali que são muito lindas, muito lindas. O próprio nosso Agudos aqui, você olha dos lados, quando você está no alto aqui do SESI, ou atrás do SESI na avenida, você olha para cá, você vê as serras de Agudos. É sempre uma coisa assim muito, muito bonita, Às vezes eu estou na estrada e eu estou trazendo alguém para Agudos, eu falo, vocês percebem como é bonito esse lugar? Vocês percebem que essas serras que cercam Agudos, que elas são muito lindas? Eu falo, nossa, eu nunca tinha observado. Eu falei, puxa, eu acho que é porque eu sou de fora que eu fico olhando essas coisas, mas eu acho muito, muito bonito. E Jesus tinha até por ser seu habitat lá, o Israel, ele gostava muito de subir naqueles montes para orar, para conversar com Deus, Então, muitos acontecimentos importantes na Bíblia, eles ocorreram em montanhas ou próximo,
né, próximo delas. Deus chamou Moisés no Monte Horebe, né, e que é chamado também o Monte de Deus. Uma parte do chamado divino era a promessa de que o povo israelita adoraria no Sinai, né? O Sinai fica bem ali em Jerusalém, né? Depois do êxodo, Deus ordenou ao povo para se reunir no Monte Sinai, né? O mesmo Horebe. Lá Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Tem outros episódios no Antigo Testamento que a morte de Arão foi no Monte Or, né, lá a gente vê em Números, Moisés no Monte Nebo, né, a vitória de Elias lá no Monte Carmelo, e o ministério de Jesus, né, aconteceu em montanhas, né? Jesus foi levado ali, né, para ser tentado, um monte, né? A sessão famosa de Jesus mais conhecida, né? Mais conhecida é onde ele estava lá no monte e ensinou ali, ele fez ali o Sermão do Monte, né? Jesus foi transfigurado em uma montanha. Então, a vida e a caminhada de Jesus sempre foi envolta a montes, montanhas, serras. E Elias recebeu os representantes da lei e dos profetas também, né? As vitórias, grandes vitórias aconteceram nas montanhas, né? E montanha também é usado de maneira simbólica, né? Também é chamado montanhas, elas são frequentemente chamadas na Bíblia de lugares altos. Lugares altos. Jerusalém, ela fica no alto. Tanto que é uma cidade muito protegida, que era o grande problema dos inimigos, era conseguir chegar a Jerusalém, devido a ela estar ali num lugar estratégico, né? Jerusalém também foi chamada de Monte Sião, foi chamada de a colina do Senhor. Deus se encontra com seu povo em adoração nesse lugar. A Nova Jerusalém também é chamada de Sião. Sião. Então, é muito lindo quando nós começamos a olhar para esses termos, né? E ver que Deus usa também para nos falar através dos montes de Jerusalém, das montanhas de Jerusalém. Nós falamos aqui do Monte Tabor, embora não seja citado no Novo Testamento, mas o texto que nós vamos ler, ele se passa ali, nesse monte. Vamos abrir nossas Bíblias? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, 28 a 36. Lucas 9, 28 a 36. E o texto diz assim, 9, a partir do 28, assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante, ou um outro texto assim, com brancura, uma outra versão. Eis que 2 homens falavam com ele, e eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus
e os 2 homens que estavam com ele. É nesse versículo aqui eu vejo que eu sou bem bíblico, né? Porque o que eu cochilo às vezes, e Pedro dava umas cochiladas braba, né? Aliás, aqui na igreja tem alguns que a gente sempre olha assim, estão meio cochilando. Dilene não, né? Dilene não, a Dilene fica rindo. Mas você vê que a gente não é bíblico não, é folgado. Bom, vamos lá. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho, e ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Não contaram a ninguém a respeito do que tinham visto. Então este é o Monte Tabor, onde ocorreu esse episódio. E esse monte está a 16 quilômetros do oeste do Mar da Galileia. Este monte ele era conhecido porque durante o juizado da profetisa Débora, Baraque e suas tropas reuniram-se nesse monte, segundo o livro de Juízes. Foi ali também que está no livro de Juízes, capítulo 4, que o Senhor derrotou os cananeus. O próprio salmista, ele combinou o Monte Tabor com o Monte Hermon em exultação ao nome do Senhor. E lá no Salmo 89 está escrito assim: o norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. Os próprios montes, eles exultam o nome do Senhor. E nesse mesmo Monte Tabor, Jeremias o utiliza para comparar ao rei Nabucodonosor. Jeremias 46:18 está escrito: tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Falando aí sobre Nabucodonosor. E o livro de Oséias usa este monte para dizer da severidade, de como o Senhor seria severo contra o povo de Israel. No capítulo 5 de Oséias está escrito: ouçam isso, sacerdotes, fique atento ao caso de Israel, dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço em Mispá e uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Então, tem história, Esse monte tem muita história ali do povo de Deus. E mais do que o monte, é o que aconteceu ali, É o que aconteceu ali. A experiência de Jesus, a experiência sobrenatural de Jesus junto com os discípulos, e fala muito esse texto sobre a nossa espiritualidade, porque a nossa espiritualidade ela tem que ser baseada no quê? Na comunhão. Na comunhão. E o texto diz, versículo 28, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu ao monte. Então Jesus levou quem com ele? Ele levou os seus amigos, para nos ensinar
que existe uma dimensão de nossa espiritualidade que se desenvolve na plenitude da comunhão. Nós precisamos viver a nossa espiritualidade baseada na nossa comunhão uns com os outros. Deus nos chama para vivermos em comunidade, para andarmos juntos, um apoiando o outro, um segurando o outro, um sendo aquele que vai poder estar ao lado do seu irmão. Deus não nos chama para andarmos sós. Até porque tem aquela história, que a brasa longe do braseiro, longe do fogo, o que acontece? Ela se esfria. Ela se esfria. Por isso, nós temos falado muito, que estamos aí vivendo uma época tranquila da pandemia. O seu lugar é aqui na igreja. O seu lugar é aqui, ó. A gente junto, a gente caminhando junto. Um dos grandes problemas dessa solidão da pandemia foi o afastamento de muitas pessoas. O afastamento de muitas pessoas da comunhão e do envolvimento com Deus. Pessoas que se tornaram assim bem frias. E nós precisamos andar um ao lado do outro, para que a nossa espiritualidade cresça, para que ela seja evidente na vida dos irmãos, e para que a gente esteja sempre tendo o apoio um dos outros. Espiritualidade também ela deve se basear no quê? Na oração. O propósito sempre de orar, de buscar a Deus. E o versículo 28 e o 29 diz assim: aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram. As vestes de Jesus resplandeceram. Então, oração é relacionamento. Oração é viver em comunhão. Oração é estar sendo o apoio uns dos outros. Oração é intercessão. Oração é interceder. É você lembrar dos seus irmãos. Nós temos vivido esse momento muito gostoso aí das torres de oração. E é um momento novo, Embora a igreja já orasse, mas tem sido um momento assim de muita... É gostoso quando você olha lá e vê quantas pessoas estão orando com você. Antes, no meu horário, era a dona Raquel e eu. Hoje tem o Renan e mais uma pessoa que eu não estou lembrando o nome. São 4 pessoas orando no meu horário. Então, eu acho assim muito gostoso você saber que você, embora longe, você está em comunhão. Embora longe uns dos outros, cada um no seu lar, onde quer que esteja, mas nós estamos juntos intercedendo uns pelos outros. Oração é relacionamento. E oração também é comunhão. Comunhão. É o estarmos juntos. É o buscarmos a Deus em comunhão. É a igreja estar firme buscando ao Senhor. Por isso, eu sempre falo, a sua presença na igreja é importante. Temos a oportunidade, sim, de estarmos onde quer que estejamos, estarmos juntos, buscando o Senhor, buscando a sua palavra. Mas venha para o convívio, volte para o convívio da casa do Senhor. Volte para o convívio da casa do Senhor. Também a espiritualidade, ela é baseada na intimidade com Deus. Na intimidade com Deus. Então, o que aconteceu ali com Jesus? A sua face, ela se transfigurou. Ficou algo assim tremendo. E os discípulos eles olhavam e viam que Jesus brilhava. Jesus brilhava. Imaginem
uma visão dessas, você orando com o seu irmão, e você fala, nossa, a gente sente algo diferente. E isso se chama Espírito Santo de Deus, que está ali, sabe? E é algo assim maravilhoso. Por isso essa intimidade, por isso você buscar a presença de Deus. Você transparece, a sua aparência muda quando você está buscando ao Senhor. E mesmo no dia a dia, a sua aparência é diferente. É diferente. Por quê? Porque transfigura o nosso semblante à semelhança do próprio Deus. Transfigura o nosso semblante, né? Então, as pessoas oram, as pessoas buscam ao Senhor, mas a pessoa que ora, ela demonstra no seu viver diário, ela é identificada como uma pessoa que é serva de Deus, porque o Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que serve ao Senhor, ele é diferente. A sua luz é diferente. É diferente. Então, creia. Se alguém te perguntar, o que acontece com você? Parece que você tem algo diferente. É a presença de Deus. Porque Deus se transfigura em você. Você é o retrato de Jesus. Ou ser cristão é ser pequenos cristos. Você é filho do Deus vivo. Você transfigura a imagem do próprio Deus. Então, nós vimos aqui que a nossa espiritualidade ela é baseada na comunhão. Ela é baseada na oração, mas ela tem que ser baseada também na palavra. A nossa espiritualidade deve ser baseada nas Escrituras. E o texto diz ali, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir. Ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, nós vemos que é a própria palavra de Deus, dizendo, e comunicando a vida de Jesus, o que estava para acontecer, o que aconteceria ali. Nós temos um exemplo lá no Velho Testamento, o exemplo de Moisés, que representava a lei, e ele era um servo do Senhor, um servo consagrado do Senhor. E o livro de Deuteronômio diz que, lá no capítulo 34, que o próprio Deus reclamou para si o corpo de Moisés. O corpo de Moisés. Então, era um servo do Senhor. Moisés era um servo do Senhor. Quem representava as profecias era Elias. E o que aconteceu com Elias? Era um servo de Deus. Ele foi o quê? Arrebatado. Elias foi arrebatado. Em vida, ele subiu ao céu. Sabe, Deus, ele olha por cada um de nós. E ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Aí aparece Pedro, Pedro, às vezes é o que eu mais me identifico. Às vezes o sangue é meio quente, às vezes fala umas coisas e fala, meu Deus, ele falou isso. E às vezes eu penso, nossa, pai, eu falei isso. Quem nunca falou alguma coisa e fala, Senhor, tem misericórdia? Não é por aí, não é isso, não é isso. E lá vai nós, Lá vai a gente pedir perdão e falar, Senhor, tem misericórdia, cuida, Mas Pedro era assim. E Pedro ficou numa emoção, e o problema nosso muitas vezes é a emoção. E ele falou, Senhor, já resolvi tudo. 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, e nós vamos ficar aqui. Mas não é para isso que Jesus veio. Jesus queria salvar o seu povo.
Então Jesus deve ter abanado a cabeça e falar: deixa esse menino para lá. E a gente vai vendo que a sequência de fatos ali diz isso, né? E o pessoal que falou assim, nem deu bola para a conversa de Pedro, né? E as palavras dele foram ignoradas, porque ele não sabia, né, o que dizer, ele não sabia realmente os fatos, o que seria da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, né? Ele ainda estava se inteirando dos fatos, ele estava ainda tentando entender como é que seria a sua vida. E Pedro, vamos dizer, né, apesar de todas as dificuldades, assim como nós temos, ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Leia o livro de Atos e você vai ver como Deus usou o seu servo Pedro. Então, o cuidado com a espiritualidade equivocada, o cuidado com a espiritualidade errada. Andarmos realmente na vontade do Senhor, na vontade do Senhor. E a espiritualidade, ela deve ser cheia do quê? De temor a Deus, de respeito, de obediência à vontade do Senhor. Deus exige de nós o respeito, a obediência. Deus exige de nós uma vida de reverência, uma vida de santidade na sua presença. O texto diz, né? Veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Lá no versículo 34. Tem o texto lá de Marcos que fala sobre esse assunto. No capítulo 17, Marcos diz assim: ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então, quando nós tememos, não é aquele medo cruel, mas quando nós temos o respeito, nós começamos a ser conduzidos à reverência, a olhar para o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Então, é um temor reverente, é um temor obediente, de estarmos obedecendo à vontade de Deus e andando nos seus caminhos. E é um temor que nos leva à santidade, a buscar uma vida de comunhão com Deus. E o último item daqui seria uma espiritualidade cristocêntrica, Por quê? Porque o próprio Deus fala ali, Imaginem vocês nesse lugar e a voz do próprio Deus dizendo, verso 35, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então, apesar da importância da lei e dos profetas, tudo se encerra, tudo se consolida no próprio Jesus Cristo. Jesus, ele ofusca tudo mais. Por quê? Porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E ele é apresentado ali em beleza, em glória. Então, ali aqueles 3 homens que estavam ali, que eram os discípulos de Jesus, eles tiveram uma antivisão daquele que é o Rei dos Reis, daquele que é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então, o Monte Tabor é o lugar onde Jesus se revela em maior profundidade a cada uma das nossas vidas. Jesus se revelou ali como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a nossa adoração, ela deve crescer a cada dia em meio ao temor, mas muito mais em confiança, porque a glória do Senhor, ela quer ser manifestada em cada uma das nossas vidas, em cada uma das nossas vidas. Então, você é convidado a escalar esse monte, o Monte Tabor, o monte onde foi revelada
a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Jesus Cristo. Então creia, é um monte que nós devemos escalar. Mas tem mais um monte que eu quero falar para os irmãos aqui. O monte da provisão. O monte da provisão, ele aparece para Abraão, que é o Monte Moriá. E ali nós somos ensinados a escalar a montanha da provisão em nossas vidas. Deus quer te prover de todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Então creia, Deus está no controle e Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Vamos ler um texto bíblico? Gênesis 22, até para a gente entender bem o que Deus fez ali com Abraão. Gênesis 22, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E a partir daí, em obediência à vontade de Deus, Abraão pega Isaque e sobe lá ao monte Moriá. Ao monte Moriá. E o verso 5, Abraão olhou e viu o monte ao longe, e ele fala ali para os seus servos: fiquem aqui e eu vou subir com Isaque. Abraão chegou lá em cima do monte, pegou a lenha, verso 6, para o holocausto, colocou-a nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai. Sim, filho. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? E respondeu Abraão: Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, e quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me ligou seu filho, seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu ali um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Então, nós vemos aqui que por intermédio do Monte Moriá que nós somos ensinados a escalar a montanha da provisão. A montanha da provisão em nossa vida. E o Monte Moriá, ele fica numa região montanhosa que circunda Jerusalém. É conhecido como Terra de Moriá e significa o mostrado por Jeová. Nesse monte é que Abraão ali aparece, e vai, obedecendo à vontade de Deus, levar o seu filho para o sacrifício. Então, temos aqui muitas histórias nesse monte. E vemos aqui que o Senhor é aquele que dá a provisão em nossas vidas no tempo da luta, no tempo da dificuldade, no tempo da prova, que muitas vezes nós passamos. Deus está conosco.
E aquele homem, Abraão, é submetido a essa prova, né? E a Bíblia diz, né? Pôs Deus Abraão à prova, né? Lá no primeiro versículo. Então nós somos ensinados que, pela fé, nós podemos ver o impossível acontecer. E aquilo que não existe ser trazido à existência. Esse é o sobrenatural de Deus. Esse é o Deus que está conosco. É mesmo que quando você está passando pela luta e quando você fala, meu Deus, que esse dia não amanheça, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Quantas vezes você não acordou cedo e falou assim, vou entrar debaixo da cama e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Muitas vezes eu pensei assim, muitas vezes eu falo, Senhor, deixa eu ficar aqui quietinho. Não preciso nem abrir a porta do quarto, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Isso demonstra que muitas vezes a nossa incompetência em tratar assuntos que vão além do nosso alcance, além daquilo que podemos fazer. Imagine, seu filho único. Deus fala, ó, vai lá. Aquele homem esperou quantos anos para ter aquele filho? Ele deve ter engolido em seco, né? E falado, Senhor, que é isso? Assim são as lutas muitas vezes que nós passamos. A gente fala, Deus do céu, e agora? Mas a palavra de Deus diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus da provisão. É aquele que está com você. Creia nisso. E é na conclusão do diálogo, né, aqui que a gente vê entre o pai e o filho, a respeito de onde estaria o cordeiro para o sacrifício, que a gente vê, né, a expressão de confiança e de fé daquele homem. Deus proverá. Deus saberá prover. O cordeiro foi providenciado. Isaac foi poupado. Abraão cumpriu a sua entrega e foi aprovado por Deus no reconhecimento do seu temor. E o versículo 12 diz o quê? Agora sei que temes a Deus. Então, meus irmãos, no tempo da luta, no tempo da dificuldade, no tempo da prova, creia, Deus está no controle. Deus te dará a provisão necessária. Então, apenas creia, confie, Deus está no controle. Deus está no controle. Então, quando surgir a luta, quando surgir a dificuldade, suba com Deus o Monte Moriá. E assim como ele foi com Abraão, ele vai ser com você. Ele vai ser com a sua vida. Então, o Monte Moriá é o monte da provisão. A luta, ela pode... O salmista diz, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quem sabe Abraão não olhou para o monte e falou, Senhor, quem poderá me socorrer? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, creia, por mais alto que seja o monte que surgiu na sua vida, na sua frente, a luta, o desespero, não se desespere. Deus te dará a vitória. Creia, busque, confie. E é no tempo dele. É no tempo do nosso aprendizado. O Deus da provisão nunca deixou ninguém falando sozinho. Então esse é o nosso Deus, que Ele possa realmente falar ao seu coração. Falar ao seu coração. E nós temos também um outro monte aqui. Monte Sinai, que é um dos montes mais conhecidos, né, da palavra de Deus.
Lá em Êxodo, no capítulo 3, aparece Moisés, né, cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, lá em Midian, né? E ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, né, que é o monte de Deus. E o texto diz assim, ali, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, e um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ali a Horebe, ou seja, Sinai, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda o Senhor: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E ali Deus vai falando com seu servo Moisés. Então, um dos montes bíblicos mais conhecidos é esse, é o Monte Horebe, é o monte também conhecido por Sinai, né? Então, acredita-se que Horebe, ou Sinai, é a cordilheira, aliás, acredita-se que Horebe é a cordilheira e o Sinai é o pico mais alto, né? E é conhecido como o Monte de Deus. E ele representa um encontro entre o ser humano e o seu Deus, né? Entre Moisés e o próprio Deus. E ali, Javé, o Senhor, aparece a Moisés e faz com ele uma aliança. Faz com ele uma aliança. Então, o que nós vemos? Vemos Deus agindo. E foi também neste monte que Deus entrega as tábuas da lei, né? As tábuas da lei para Moisés. E Moisés aprendeu a ouvir, né, a Deus e a obedecê-lo. E Moisés é bom, né? Que ele foi assim rápido, né? Não, eu faço. Não. Moisés é como você, é como eu. Desconfiado. Desconfia da sua própria capacidade. Não, isso não é para mim. Não, isso daí. Olha, eu vou falar a verdade, pai. Eu não sei nem falar. Eu não sei nem conversar. Eu não sei. Isso não vai dar certo. Quantas vezes você já falou para Deus: esse negócio aí de servir a Deus, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí é para outras pessoas lá. Para mim, não. É sim, é para você. É para você. Se Deus permitiu que você me ouvisse falando aqui hoje, é porque Deus tem algo para você. Assim como Deus tinha algo ali para Moisés. Tinha algo maravilhoso, né? E o monte de objeções que Moisés vai colocando ali, Deus vai rebatendo e colocando a solução. E o que ele diz? E ele fala: mas quem sou eu para fazer isso? Eu vou chegar lá, o que eu vou dizer? Aí no final, lá no capítulo 4, ele, por último, ele fala assim: ó Senhor,
Vou falar a verdade, eu não tenho facilidade nem para falar. Ele tinha dificuldade, assim como nós temos. Mas Deus supre cada uma das nossas deficiências. Deus supre cada uma das suas dificuldades. E Deus te capacita a caminhar em vitória. A última objeção. Senhor, envia qualquer outra pessoa, menos eu. Lá no versículo 13 do capítulo 4. Sabe, nós somos convidados a obedecer ao Senhor. Mesmo quando não entendemos o que Ele quer de cada um de nós. Senhor, eu não entendo o que o Senhor está querendo. Quantas vezes você ficou com um sinal de interrogação em cima da cabeça e falou: Deus do céu, eu não estou entendendo. Mas creia, no final você entenderá. Porque no final, Deus tem a chave da vitória. Paulo e Silas estavam ali pregando a palavra de Deus. Foram presos. Não entenderam nada. Levaram uma surra. Estavam dentro daquela cadeia. Deviam pensar, qual que é o propósito para tudo isso? Mas mesmo assim, eles ainda louvaram ao Senhor. E sabe qual que era o propósito? Tinha uma família ali dentro daquela cadeia que precisava ter um encontro com Deus. Então, quando Deus falar com você, você não entender nada, creia. Deus tem uma palavra de vitória. Deus quer te usar como bênção na vida de alguém. E aquele carcereiro e toda a sua família tiveram um encontro com Deus naquele lugar. E Paulo e Silas descobriram por que doeu tanto. Por que eles sofreram tanto? Porque Deus tinha um propósito. E assim, Moisés depois veio entender. Porque Deus tinha a salvação para o seu povo. Por isso todas as dificuldades, por isso todas as lutas. Então creia. Obedeça à vontade de Deus. Mesmo que você não entenda. Creia. Obedeça à vontade de Deus. Mesmo que a luta seja tão grande que você fala: Senhor, mas eu olho, eu não enxergo, eu não vejo mudança. Creia, Deus está trabalhando. E esta é a palavra do Senhor. Obediência, obedeça, e você verá a vitória do Senhor acontecer. Então que Deus possa nos abençoar, e que esses montes de Deus sejam algo assim maravilhoso nas nossas vidas, e que a gente possa ter essa comparação de que como esses montes de Jerusalém são algo assim tão impressionantes e bonitos naquela terra, mas também Deus quer nos ensinar através da sua palavra. E Deus ensinou cada um daqueles homens a andar com Ele, e assim Deus quer te ensinar a andar com Ele a cada dia da sua vida. Creia nisso. Amém? Amém.